Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal, mais um exemplo de um tema bem importante, muito estudado no ensino superior, que são as derivadas parciais. A gente já fez um vídeo sobre derivada parcial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá dar uma olhada, é mais um exemplo que a gente resolveu sobre as derivadas parciais. Bom, o nosso problema de hoje, para a função f de xy igual a 6x ao quadrado mais 5x ao cubo, y na quarta, menos 10y na quinta, determine as derivadas de primeira e de segunda ordem com relação a x com relação a y. Vale lembrar também, pessoal, que o conceito, as técnicas que envolvem derivada parcial, elas são muito utilizadas em problemas diferentes que envolvem o ensino superior. É por isso a ênfase que a gente está dando aqui no canal dos processos de resolução que envolvem as derivadas parciais. Então pensem nas derivadas parciais agora como uma caixa de ferramentas que é importante que nós saibamos para que no futuro a gente possa resolver alguns problemas práticos com relação às derivadas parciais. Então vamos lá, pessoal. Então eu tenho, para a função, que é a função que nós vimos lá, então a gente vai calcular a derivada de primeira e de segunda ordem com relação àquela função. Existe uma linguagem específica de derivada parcial com relação a x e com relação a y que a gente vai ver ao decorrer da resolução desse problema. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, pessoal, essas derivadas, essas tabelas que envolvem derivadas, são bem clássicas dentro do cálculo diferencial integral, nos cursos de cálculo, e a gente vai utilizar para resolver o nosso problema especificamente o problema, a propriedade 1, que é essa que aparece aí, ó, y igual a y na n igual a y' igual a n vezes y na n menos 1 vezes y'. Então a gente vai utilizar para o nosso exemplo basicamente essa propriedade. Ok? Então outra coisa importante que a gente deve lembrar ao resolver uma questão de derivada parcial: tudo que não for igual à variável da derivação, nós trataremos como constante. Tudo que não for convergente à derivada que está sendo analisada naquele momento, a gente trata como constante. Isso é importante antes de a gente começar a resolver efetivamente o exemplo, de a gente lembrar. Bom, então vamos nessa, pessoal. Como é que ficaria a resolução então da minha função? Essa que a gente tinha originalmente, né? F de xy igual a 6x ao quadrado mais 5x na terceira, y na quarta menos 10y na quinta. Tudo que não for x, como a gente está derivando na primeira ordem, né? A gente vai tratar como constante. Então, o 5, o y na quarta e o menos 10y na quinta, eles não são convergentes com relação à variável x, então a gente vai tratar como constante. Então, o 6x ao quadrado, a derivada de 6x ao quadrado é 12x, porque x ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, 2x vezes 6 fica 12x. Eu de novo usei aquela propriedade do u na n que eu mostrei anteriormente. Próximo então, 5x na terceira vezes y na quarta. O 5y na quarta é constante, então eu copiei de novo e a derivada de x na terceira é 3x ao quadrado. E o menos 10y na quinta, como não tem nenhuma variável x, certo? Então é tudo y, é tudo constante, a derivada de uma constante é 0. Então, o próximo passo lá, o f de x, né? A derivada dessa função com relação a x. Então eu copiei de novo 12x mais 15y na quarta, x ao quadrado. O 15 apareceu porque eu multipliquei 5 vezes 3, como são duas constantes. Então eu posso multiplicar. No final, então, a minha derivada de primeira ordem seria 12x mais 15y na quarta, x ao quadrado. Agora a gente vai pegar essa função, a gente derivou ela pela primeira vez com relação a x. Eu vou derivar porque eu quero a derivada de segunda ordem com relação a x também. Então a próxima derivada de segunda ordem, eu peguei aquela função, vocês podem observar ali, ó, 12x mais 15y na quarta, x ao quadrado, era a função que a gente já tinha encontrado derivando na primeira ordem, no cálculo que a gente acabou de fazer. Então essa função de primeira ordem a gente vai utilizar agora para derivar a segunda vez. Então, ó, a derivada de 12x é 12
O 15y na quarta é para mim uma constante, porque ele não é convergente com relação à variável x. A única coisa que eu tenho que derivar, então, é o x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, agora, lá no último passo, para finalizar, o 12 eu copio novamente, mais 15 vezes 2 é 30. Então, me sobra 30y na quarta, vezes x, que é para mim a derivada de segunda ordem com relação à minha função original. Então, virando a página, agora a gente vai pegar a mesma função e vai fazer o mesmo processo agora fazendo a derivada com relação a y. Então, eu tenho a minha função f de x e y de novo, lembrando que tudo que não for y vai ser constante. Então, 6x ao quadrado é uma constante, não tem nenhum y, eu vou tratar como constante. 5x na terceira também não tem nenhum y, então é uma constante. E o 10 ali, menos 10y na quinta, o 10 também é uma constante. Então, derivando, a derivada de 6x ao quadrado como uma constante é 0. 5x na terceira é uma constante, eu vou carregar, né, no processo de cálculo. E a derivada de y na quarta é 4y na terceira. De novo, eu usei a propriedade da tabela U na N. Menos a derivada de y na quinta é 5y na quarta. Ok? E o 10, que é uma constante, eu carreguei junto. Então, copiei de novo o 0. 5 vezes o 4, né? Eu posso fazer a multiplicação. E o 10 vezes o 5, eu também posso fazer a multiplicação. Então, no final, a derivada de primeira ordem com relação a y fica 5 vezes 4 é 20, 20x na terceira, y na terceira, menos 50y na quarta. Agora, eu vou pegar essa mesma função, que é a derivada de primeira ordem com relação a y, e vou derivar ela novamente. Então, por fim, a gente deriva aquela função de novo com relação a y. Então, eu tenho 20x na terceira, y na terceira, menos 50y na quarta. O que é constante nisso aí? O 20x na terceira e o 50. Então, derivando novamente essa função agora com relação a y. O 20x na terceira eu copio novamente. A derivada de y na terceira é 3y ao quadrado, menos 50. A derivada de y na quarta é 4y na terceira. Ok? De novo, que era constante, eu carreguei junto no meu processo de cálculo. Agora, multiplicando o 20 e o 3, e o 50 e o 4, então eu fico 60, x na terceira, y ao quadrado, menos 50 vezes 4 é 200y na terceira. Então, eu peguei aquela função, novamente, e derivei agora encontrando a derivada de segunda ordem com relação a y da minha função original. Então, fazendo algumas anotaçõezinhas e puxando o resumo, então a gente tem no resumo, a nossa função original era essa ali, f de x e y, 6x ao quadrado mais 5x na terceira, y na quarta, menos 10y na quinta. Então, ó, primeiras derivadas com relação a x, então achei 12x mais 15y na quarta, x ao quadrado, é a derivada de primeira ordem com relação a x. Depois o f de x, ou seja, a derivada de segunda ordem é 12 mais 30y na quarta vezes x. Com relação a y agora, a derivada com relação a y daquela mesma função é 20x na terceira, y na terceira, menos 50y na quarta, e a derivada de segunda ordem com relação a y é a mesma, claro, a mesma é a minha função original, só que, claro, eu tomo como base a minha derivada de primeira ordem, é 60x na terceira, y na quarta, menos 200y na terceira. Então, esse é o resumão daquelas derivadas, daquela função original, aquela ali de cima, certo? E nós encontramos, então, as derivadas de segunda ordem com relação a x e com relação a y, e encontramos os valores das equações que nós acabamos de analisar. Ok, então, pessoal, fizemos mais uma análise sobre derivada parcial. Falei anteriormente, é uma ferramenta importante para quem está fazendo cálculos avançados, envolvendo o cálculo diferencial integral. É uma ferramenta importante para analisar situações práticas que envolvem a área tecnológica. Queria aproveitar e deixar um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.